Imagine ser lançado em um caldeirão de óleo fervente e sair de lá sem sequer uma queimadura. Parece uma lenda, mas essa é a história real que atravessa os séculos e continua desafiando a lógica e a razão humana. Neste vídeo, você vai descobrir a trajetória de um homem que caminhou com Jesus. Foi chamado de o discípulo amado e sobreviveu a uma execução que deveria tê-lo matado instantaneamente. Estamos falando de João, o apóstolo sobrevivente, um dos maiores testemunhos vivos do poder sobrenatural de Deus. Desde os primeiros minutos, você será transportado para os tempos de perseguição, onde crer em Jesus era motivo de sentença de morte. Mas João, mesmo sob ameaças, se manteve firme. O que o sustentava? Como ele sobreviveu? Qual era a missão por trás de seu sofrimento? Neste vídeo, você entenderá como a fé verdadeira não apenas desafia a lógica humana, mas vence até o fogo mortal. Então já deixe seu like, compartilhe esta mensagem poderosa e inscreva-se no canal Ouça Essa Voz, porque hoje você vai mergulhar numa das histórias mais milagrosas do cristianismo e ela vai renovar sua fé. Antes do milagre, houve um chamado. João não nasceu apóstolo, nem santo, nem mártir. Ele era apenas um jovem pescador da Galileia, filho de Zebedeu e Salomé, irmão de Tiago, vivendo à beira-mar com redes nas mãos e sonhos simples no coração. Mas tudo mudou no dia em que Jesus passou e disse: "Segue-me". João era novo, provavelmente com pouco mais de 20 anos, mas em seu coração já ardia um desejo por algo eterno. Ele era seguidor de João Batista antes de conhecer o Messias. E quando encontrou Jesus, nunca mais o deixou. Ao longo dos evangelhos, vemos João como testemunha ocular de momentos únicos. Ele esteve presente quando Jesus ressuscitou a filha de Jairo, quando o Senhor se transfigurou diante dos discípulos e também no Getsemane, na noite da angústia. Foi ele quem reclinou no peito de Jesus na última ceia, quem recebeu a responsabilidade de cuidar de Maria e quem viu de perto cada lágrima da cruz. A história de João começa como a de qualquer um, mas termina como a de poucos. Porque quando Jesus chama, o comum se torna extraordinário. E com João, a jornada apenas começava. João não era apenas manso e sereno, como muitos pensam. Ele e seu irmão Tiago foram apelidados por Jesus de Filhos do Trovão. E esse nome não foi dado à toa. Eles tinham um temperamento forte, ousado, intenso. Quando uma aldeia samaritana rejeitou Jesus, foram os dois que sugeriram: "Senhor, queres que mandemos fogo do céu para destruí-los?" Lucas 9:54. João era leal até o extremo, defensor apaixonado da verdade que havia conhecido. Mas esse mesmo João, que antes reagia com explosões de ira, tornou-se o apóstolo do amor. Foi ele quem escreveu: "Deus é amor, e aquele que ama permanece em Deus." Esse contraste mostra o poder de transformação que há em caminhar com Cristo. João foi moldado pelo convívio com Jesus. Sua fúria deu lugar à compaixão. Sua justiça, à misericórdia. Seu zelo ao cuidado com a igreja, o homem que desejava vingança agora pregava o perdão. O discípulo impetuoso se tornou o evangelista que mais falou sobre o coração do Pai. João é a prova viva de que o Espírito Santo não apenas chama, ele transforma completamente quem se rende. O tempo passou, os apóstolos foram perseguidos e um a um tombaram como mártires, com exceção de João. Sua fidelidade incomodava, suas palavras confrontavam e sua vida atraía multidões. Quando o imperador romano Domiciano iniciou sua perseguição brutal aos cristãos, João foi levado a julgamento. Acusado por falsas testemunhas, foi condenado por ensinar heresias e por se recusar a adorar o imperador como um deus.
O apóstolo foi conduzido até o Coliseu, onde centenas aguardavam por um espetáculo de morte. E ali, diante de soldados e sacerdotes pagãos, João foi mergulhado em um caldeirão de óleo fervente. Mas algo inesperado aconteceu. A multidão viu com os próprios olhos o improvável. João emergiu ileso. Nenhum ferimento, nenhuma queimadura, nenhum grito de dor. Um silêncio sobrenatural caiu sobre o Coliseu. O milagre era inegável. Aquilo não era encenação, era o poder de Deus intervindo de forma literal. A mesma mão que livrou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha ardente, agora preservava João diante dos olhos de seus inimigos. Aquele que andou com Cristo ainda carregava em si a presença viva do Salvador. E diante de tamanha glória, nem o imperador ousou tentar novamente. Depois do milagre no Coliseu, João não foi libertado. O império não sabia mais como calar aquele homem. Então o condenaram ao isolamento. Ele foi exilado para a ilha de Patmos, um lugar deserto, rochoso, uma espécie de prisão de segurança máxima, onde criminosos perigosos eram deixados para morrer lentamente. Os inimigos pensavam, agora sim ele será esquecido, mas mal sabiam que estavam lançando João ao cenário mais sagrado da sua missão final. Em Patmos, ele não encontrou solidão, ele encontrou o céu. Foi ali, naquela ilha, que João teve a visão do Cristo glorificado, recebeu o Apocalipse e foi encarregado de entregar às igrejas mensagens que ecoariam por séculos. Em meio às pedras, ao vento e ao isolamento, João escreveu sobre tronos, selos, anjos e o Cordeiro vitorioso. Enquanto o mundo tentava apagá-lo, Deus o acendia como uma tocha profética. João foi banido pelos homens, mas promovido por Deus. Em Patmos não houve fim, houve revelação. Porque quando o inimigo tenta encerrar tua história, Deus inicia um novo capítulo. E com João, ele escreveu o último livro da Bíblia, sozinho na ilha de Patmos, sem igreja, sem púlpito, sem multidões. João poderia ter se calado. Mas Deus escolheu aquele cenário para entregar uma das maiores revelações de todos os tempos. Foi nesse lugar árido e esquecido pelos homens que o céu se abriu diante de seus olhos. Em Apocalipse 1, 9 e 11, João relata que foi arrebatado em espírito no dia do Senhor e ouviu uma voz como de trombeta dizendo: escreve num livro o que vês e envia às 7 igrejas. O exílio não era o fim, era o útero da profecia. Ali nascia o Apocalipse, não como terror, mas como consolo aos perseguidos, esperança para os fiéis e anúncio do triunfo eterno do Cordeiro. João viu o Cristo glorificado, os céus em guerra, a Nova Jerusalém e a vitória definitiva sobre o mal. Ele que havia andado com Jesus na terra, agora o via em glória. Enquanto os poderosos da terra tentavam enterrar sua influência, Deus elevava sua voz às alturas. O que era isolamento virou legado eterno. O que parecia castigo virou chamado, porque quando Deus decide falar, nem o deserto consegue silenciar sua voz. Todos os apóstolos haviam partido. Alguns foram apedrejados, outros crucificados, decapitados ou mortos à espada. Mas João, o mais jovem do grupo, se tornou o mais longevo, viu seus irmãos de fé tombarem um a um, sobreviveu ao fogo, ao exílio e às perseguições, e ainda assim continuou pregando, ensinando e escrevendo. De acordo com relatos históricos, João retornou de Patmos após a morte do imperador Domiciano e se estabeleceu em Éfeso, onde viveu até a velhice. Dizem que, em seus últimos dias, já muito fraco, era carregado por discípulos até as reuniões da igreja. Mesmo com pouca força física, sua voz ainda ecoava com autoridade espiritual. E sempre que lhe pediam uma palavra, João dizia: filhinhos, amai-vos uns aos outros. Aquele que antes queria fogo do céu sobre os samaritanos, agora só falava de amor. A transformação estava completa.
João viveu até morrer de causas naturais, algo raro entre os apóstolos, mas sua missão foi tudo menos comum. Ele foi o último dos 12, o guardião das visões finais, a lâmpada que Deus deixou acesa para iluminar os séculos. A sobrevivência de João ao caldeirão de óleo fervente não é apenas uma prova do poder de Deus sobre a morte. É também um marco de fé inabalável diante da ameaça. O mesmo Deus que livrou os 3 hebreus da fornalha ardente agiu mais uma vez para preservar aquele que ainda tinha uma missão a cumprir. Embora não exista um versículo bíblico que detalhe esse milagre, a tradição dos pais da igreja, homens como Tertuliano e Jerônimo, atestam esse evento como real. E mesmo que o óleo fervente não tenha marcado sua pele, a experiência marcou seu espírito. João saiu daquela situação mais forte, mais dependente de Deus e ainda mais inflamado pelo fogo do Espírito. O milagre não serviu para exaltação pessoal, mas para glorificar o nome de Deus perante os homens. Era um sinal claro. Os planos do céu não podem ser frustrados pelos decretos da terra. O caldeirão não foi fim, foi testemunho. A dor, não. Foi derrota, foi prova. E o milagre não ficou preso à história. Ele continua ecoando para inspirar quem hoje enfrenta o impossível. Enquanto o mundo apagava o nome de João dos registros oficiais, Deus escrevia o nome dele na eternidade. Pátimos foi o palco, o céu foi o público e o Apocalipse, o legado. João não apenas sobreviveu, ele prosperou em meio à adversidade. O exílio virou santuário, a ilha virou altar, e o sofrimento foi transformado em glória. Por meio dele, Deus revelou o fim de todas as coisas. A queda da Babilônia, o juízo dos ímpios, a vitória do Cordeiro e a vinda da Nova Jerusalém. João viu o que olhos humanos jamais haviam contemplado e viveu o suficiente para deixar tudo registrado. Hoje, cada capítulo do Apocalipse é um lembrete de que o mundo não está fora de controle. Ele está sendo conduzido por um plano divino. E tudo isso começou com um discípulo que não recuou diante do império, que não se calou diante do óleo e que não desistiu mesmo na prisão. João foi a voz que ninguém conseguiu silenciar. E sua mensagem ainda ecoa em nossos dias como um farol de esperança para os que esperam no Senhor. A história do apóstolo João nos revela algo muito maior do que um milagre físico. Ela escancara o poder da fé em meio à perseguição, o brilho da confiança diante do caos, a luz que nunca se apaga, mesmo nas noites mais escuras da alma. João não foi poupado do sofrimento, mas foi sustentado dentro dele. Ele não foi escondido do ódio do mundo, mas foi envolvido pela presença de Deus no meio dele. Hebreus 11 nos lembra que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. João foi essa prova viva. Cada parte de sua trajetória confirma o que Paulo disse em Romanos 8:37. Em todas essas coisas, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Não importa o tamanho da fornalha, o calor do caldeirão ou o silêncio da ilha. Se Deus estiver contigo, nenhum plano do inimigo prosperará. João viveu isso, escreveu isso, e hoje sua vida nos convida a crer também. Porque o mesmo Deus que o sustentou ainda está no controle da história, inclusive da sua. Você já parou para pensar por que João foi o último a morrer entre os apóstolos? Porque ele viveu tanto e viu tanto. Talvez porque sua missão não era apenas testemunhar o passado, mas antecipar o futuro. João viu o Cristo crucificado, o Cristo ressurreto e o Cristo glorificado. Ele escreveu sobre o amor, mas também sobre o juízo. Sobre o Cordeiro, mas também sobre o leão. Ele foi uma ponte entre o Evangelho e a eternidade. Sua voz não se calou com o tempo. Ela continua falando, ensinando, advertindo e inspirando. João não é apenas um personagem da Bíblia. Ele
é uma bússola para os nossos dias, e sua jornada nos lembra que os servos fiéis não apenas sobrevivem, eles deixam marcas eternas. Que o legado de João seja um chamado para cada um de nós. Permaneça firme, pregue a verdade, ame até o fim e jamais desista, mesmo quando tudo parecer contra você. Porque quem anda com Cristo anda em vitória, mesmo que o caminho passe pelo fogo, pela prisão ou pelo exílio. E agora, depois de conhecer essa jornada extraordinária, eu te pergunto, o que você tem feito com a sua fé? Será que você tem resistido às provas ou pensado em desistir? A história de João é mais do que inspiração, é um convite, um chamado para viver com coragem, com integridade e com paixão por Cristo. Talvez você esteja enfrentando suas próprias ilhas de Patmos, sentindo-se esquecido, isolado ou até queimado pelas dores da vida. Mas hoje, essa palavra veio até você para lembrar: Deus não te esqueceu. O mesmo Senhor que apareceu a João, aparece para os que o buscam com sinceridade. Se você quer renovar seu compromisso com Deus ou entregá-lo a Jesus pela primeira vez, escreva aqui nos comentários: eu te aceito, Senhor Jesus, como meu único e suficiente Salvador. E se essa mensagem tocou sua alma, escreva amém, para que mais vidas sejam alcançadas. Não se esqueça, curta este vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso e inscreva-se no canal. Ouça essa voz para continuar recebendo palavras que edificam, despertam e transformam. Afinal, se até o caldeirão fervente não impediu João, o que te impede hoje de viver o propósito de Deus?